A chuva batia forte nas janelas do pequeno apartamento de Clara, enquanto ela observava atentamente as fotos espalhadas sobre a mesa. As imagens eram todas antigas, em preto e branco, com rostos conhecidos, mas também com rostos desconhecidos que Clara não conseguia identificar. Elas pareciam se conectar a algo do passado, algo que ela não conseguia alcançar, mas sentia profundamente em seu coração. Se você também ficou intrigado com os mistérios que rondam o passado de Clara e os segredos das fotografias, não deixe de se inscrever no canal. Ative o sininho para ser notificado sempre que novas histórias e mistérios como este forem desvendados. Comente abaixo o que achou da história e compartilhe com seus amigos. A jornada pela verdade está só começando. Ela pegou uma foto em particular. Era uma imagem de um casal sorrindo em um jardim, com árvores imponentes ao fundo. A mulher na foto tinha um olhar distante, quase melancólico, enquanto o homem parecia estar tentando esconder um segredo. Clara não sabia o porquê, mas a expressão daquela mulher lhe era estranhamente familiar. Ela olhou novamente para a foto e, de repente, uma lembrança de infância surgiu em sua mente, como uma chama que queimava seu pensamento. A mulher da foto parecia com a sua avó, que ela nunca conheceu. Decidida a descobrir mais, Clara colocou a foto de lado e pegou outra, um pouco mais clara, que mostrava uma casa antiga, grande e isolada, com uma cerca de ferro enferrujada e um céu carregado. A casa estava deserta, mas as sombras entre as árvores pareciam esconder algo. O que mais a inquietava eram as inscrições nas bordas da foto, quase ilegíveis. Clara inclinou-se mais perto e, com um suspiro, conseguiu distinguir uma palavra: sombras. O que isso significava? Ela sabia que precisava visitar o lugar onde a foto foi tirada e talvez, apenas talvez, descobrir a conexão com a história de sua família e o que estava oculto nas sombras daquela casa. Na manhã seguinte, Clara acordou cedo, ainda imersa nos mistérios das fotografias. Ela sabia que algo estava à sua espera, algo que precisava ser desvendado. Ela guardou as fotos cuidadosamente em sua bolsa e saiu em direção à biblioteca local. Precisava de mais informações sobre a casa, e a biblioteca tinha o arquivo histórico da cidade, um lugar que ela visitava sempre que queria encontrar pistas sobre o passado. Ao chegar, foi direto para a seção de história local e começou a folhear os livros antigos e jornais amarelados pelo tempo. Durante horas, não encontrou nada que chamasse sua atenção até que, finalmente, uma capa de jornal chamou seu olhar. A manchete estava parcialmente apagada, mas Clara conseguiu ler: Incêndio misterioso destrói mansão dos Waller. Os Waller. Ela lembrou-se do sobrenome da mulher da foto. Ela avançou pela página e leu o restante da história. Na noite de 12 de setembro de 1948, um incêndio de grandes proporções consumiu a mansão Waller, localizada na estrada de montanha, nas proximidades da cidade. O incêndio começou misteriosamente, e os bombeiros nunca conseguiram encontrar a causa. O casal Waller, conhecidos por sua reclusão, foram dados como desaparecidos. Alguns dizem que o fogo foi intencional, outros acreditam que foi uma tragédia. O que mais intriga é que, ao lado da mansão, há uma floresta densa onde ninguém jamais se atreveu a entrar. Testemunhas afirmam ter visto sombras estranhas entre as árvores nos dias que seguiram ao incêndio. Clara ficou paralisada. A casa, a mulher na foto, tudo fazia sentido agora. Ela tinha que ir até lá, confrontar o passado e descobrir a verdade. Algo a aguardava, e ela estava disposta a enfrentar o mistério, não importava o que fosse. Clara seguiu para a estrada de montanha, a neblina baixa tornando o ambiente ainda mais sinistro. À medida que se aproximava da antiga mansão dos Waller, um arrepio percorreu sua espinha. Ela sabia que aquilo não seria uma simples visita. Algo estava chamando-a, como se a própria casa tivesse vida. Ela desceu do carro e olhou para a imponente construção, agora em ruínas. As paredes chamuscadas ainda estavam de pé, mas os vidros das janelas haviam se quebrado e a porta estava entreaberta. Com um suspiro profundo, Clara entrou na mansão. Agora, Clara se vê dentro da mansão, em um lugar cheio de sombras e lembranças perdidas, seus passos ecoando pelo corredor empoeirado. O ar estava pesado e denso, como se o tempo tivesse parado ali, como se as paredes guardassem segredos há muito esquecidos. O lugar parecia estar esperando por ela, esperando para revelar algo que ainda não podia compreender.
Ela caminhou lentamente pelos corredores, observando os vestígios do que um dia foi uma casa grandiosa. Fotografias quebradas, móveis destruídos e papéis dispersos pelo chão. Tudo parecia intocado, como se o incêndio tivesse parado no momento em que a casa entrou em colapso, preservando uma memória inquietante da tragédia. Enquanto vasculhava um dos cômodos, Clara encontrou uma antiga biblioteca, com estantes de madeira que rangiam sob o peso dos livros. A maioria estava carbonizada, mas um, em particular, chamou sua atenção. Era um diário de capa de couro, envelhecido, mas ainda legível. Clara o abriu e logo se deparou com uma caligrafia delicada e firme. 14 de outubro de 1947. O retorno a esta casa trouxe algo que eu temia, o passado que eu tentei enterrar. Mas agora, mais do que nunca, preciso enfrentar a verdade. Eles estão atrás de mim, sempre à espreita, e não há como escapar. O que eu fiz, eu não sei, mas sei que estou sendo caçada. Os documentos, a herança que encontramos, tudo vai desmoronar. Eu temo pelo que está por vir. Eles não irão descansar até que tudo seja destruído. Clara sentiu um calafrio percorrer seu corpo ao ler aquelas palavras. O diário estava claramente escrito por alguém que estava em pânico, alguém que sabia algo perigoso e estava prestes a perder o controle da situação. Ela folheou mais páginas, mas o diário ficava cada vez mais fragmentado, com anotações cada vez mais desesperadas, até que a última página estava apenas com uma linha escrita. Eles não sabem, mas eu sei, e eu não vou deixar que isso aconteça. A sensação de desconforto que se apossou de Clara era inegável. Enquanto Clara tentava processar a informação, algo peculiar chamou sua atenção. No fundo da biblioteca, atrás de uma estante quebrada, ela viu uma porta oculta. A madeira estava apodrecida, mas a maçaneta ainda estava intacta. Com o coração acelerado, ela girou a maçaneta e empurrou a porta com dificuldade. O que ela encontrou ali a deixou sem palavras. Era uma sala pequena, sem janelas, cheia de arquivos e documentos em desordem. Mas o que realmente a surpreendeu foi uma mesa, onde havia uma fotografia amarelada, diferente das outras que Clara já havia visto. Ela se aproximou com cuidado e observou. A foto mostrava o casal Waller, mas agora Clara percebeu que o homem na foto não era apenas um simples marido. Era um homem mais velho, com um olhar gélido e calculista. Mas o mais estranho era que, ao lado dele, estava um grupo de pessoas desconhecidas, todas em trajes formais, como se estivessem em uma reunião. Eles pareciam estar discutindo algo importante, mas o que realmente captou a atenção de Clara foi o detalhe em um canto da foto. Um símbolo peculiar, gravado em uma mesa, ao lado de um dos homens que ela não reconhecia. Parecia um selo, com uma combinação de letras que Clara não conhecia. Ela sabia que aquilo não era uma simples reunião de negócios. Havia algo mais ali. Determined, Clara pegou a foto e começou a vasculhar os papéis em busca de mais pistas. Foi quando encontrou algo que a deixou em choque. Uma carta, datada de 1947, enviada a um alto oficial do governo local. A carta mencionava um projeto confidencial, algo relacionado a uma pesquisa científica de um grupo de elite. Clara leu as palavras com atenção. Em resposta à sua solicitação, confirmo que a pesquisa sobre a substância será prosseguida conforme planejado. A colaboração dos Waller é crucial para o sucesso do projeto, mas devemos manter a discrição. A nossa missão de coletar amostras de substâncias raras para experimentos governamentais não pode ser interrompida. Precisamos garantir que o segredo seja mantido, a qualquer custo. A verdade estava se revelando, mas não da forma que Clara imaginava. O que parecia ser uma simples tragédia envolvendo um incêndio, na verdade, estava ligado a um projeto secreto do governo, algo altamente confidencial. Os Waller, aparentemente, estavam envolvidos em algo muito maior, algo que envolvia experimentos científicos e talvez até uma conspiração governamental. Clara já estava prestes a sair da sala quando, ao olhar para a última pilha de papéis, encontrou um arquivo manchado de tinta, com a palavra confidencial escrita na capa. Ela abriu o documento com as mãos trêmulas e começou a ler. Em nome da segurança nacional, pedimos a todos os envolvidos que não revelem a identidade do verdadeiro propósito deste projeto. A substância que estamos desenvolvendo pode mudar o curso da história humana, mas ela precisa ser mantida em segredo.
Qualquer vazamento de informações pode ser catastrófico. Não subestime os riscos. Foi nesse momento que Clara entendeu. O incêndio não havia sido um acidente. Os Waller estavam envolvidos em algo tão perigoso que, quando o segredo estava prestes a ser descoberto, alguém, ou algum grupo, fez o necessário para silenciá-los. O casal Waller sabia mais do que qualquer um poderia imaginar. E o que quer que fosse, estava enterrado no passado. Clara, agora com mais perguntas do que respostas, sentiu uma necessidade urgente de sair dali. Mas antes que ela pudesse deixar a mansão, algo a fez parar. Uma última foto, caída no chão, com uma mensagem criptografada nas costas. Algo que ela reconheceu de imediato. Ela leu em voz baixa. O segredo será revelado quando as sombras se dissiparem. Mas no momento em que Clara se virou para sair, ouviu um barulho abafado, como se algo tivesse se movido no andar de cima. Ela congelou. Quem mais estava ali? Agora, Clara está em um beco sem saída, com mais perguntas do que respostas. A conexão com o governo, o projeto secreto, a tentativa de silenciar os Waller. A verdade está mais próxima do que nunca. Clara ficou imóvel por alguns segundos, os olhos fixos na escada estreita que levava ao andar de cima. O som parecia vir de lá, um farfalhar distante, como se algo, ou alguém, estivesse se movendo entre os destroços da mansão. Ela não podia ver nada, mas a sensação de que não estava sozinha naquele lugar era avassaladora. O silêncio voltou, pesado, como uma sombra que pairava sobre ela. Clara respirou fundo, tentando manter a calma, mas uma sensação crescente de que estava sendo observada a envolvia. A mansão, com suas paredes deterioradas e os vestígios de algo antigo e sombrio, parecia estar se fechando ao redor dela. Tudo estava interligado de uma maneira que Clara não conseguia compreender por completo, mas ela sabia que não poderia simplesmente sair. Algo a impelia a continuar, a descer ainda mais fundo nesse enigma. Ela olhou uma última vez para os documentos na mesa, sentindo o peso daquelas palavras que se referiam a um projeto confidencial. Mas algo dentro dela dizia que a verdadeira história não estava ali. Aqueles papéis eram apenas a superfície de algo muito maior. O que mais o governo e os Waller estavam escondendo? O que poderia ser tão valioso, tão perigoso, que levaria à destruição de uma mansão e à morte de pessoas? Com uma sensação de urgência, Clara subiu as escadas com cuidado, os passos abafados pelo carpete antigo. Cada degrau rangeu sob seu peso, e o ar parecia ficar mais denso conforme ela se aproximava do segundo andar. O som que ouvira antes havia desaparecido, mas algo lhe dizia que ainda havia alguém lá. Não importava quem fosse, Clara estava determinada a encontrar respostas. Chegando ao topo da escada, ela se deparou com um longo corredor escuro, iluminado apenas pela luz fraca que entrava pelas janelas quebradas. Ao fundo, uma porta estava entreaberta, uma sombra pairando na fresta. Clara hesitou por um momento, mas seu instinto lhe dizia para ir em frente. Ela empurrou a porta suavemente e entrou. O que viu a fez parar, paralisada. Era uma sala pequena, quase sem móveis, exceto por uma mesa de trabalho e uma cadeira quebrada. Mas o mais impressionante era o quadro na parede. Não era uma pintura qualquer. Era uma fotografia ampliada de uma reunião em torno de uma mesa, com pessoas sentadas e algumas em pé. Clara reconheceu imediatamente o homem na foto. Era o mesmo que aparecia nas imagens que ela havia encontrado antes. O homem da fotografia com o grupo desconhecido. Mas o mais desconcertante foi o rosto que apareceu ao lado dele. Uma mulher jovem e desconhecida, com um olhar frio, quase impassível. Ela não sabia por quê, mas a expressão da mulher a inquietava profundamente. Algo nela parecia fora de lugar. E então, algo em sua mente clicou. Ela estava começando a juntar as peças, a perceber que a fotografia não era apenas uma reunião qualquer. O grupo estava discutindo algo importante e o homem que liderava parecia saber mais do que qualquer um na sala. Ela se aproximou mais do quadro, analisando-o com mais cuidado. Então, algo chamou sua atenção. Na parte inferior da foto, um símbolo que ela já havia visto em algum lugar. O mesmo selo que estava na mesa dos Waller na primeira fotografia. Foi quando Clara percebeu o que estava acontecendo. O que ela estava vendo não era apenas uma fotografia. Era uma evidência de uma conspiração mais profunda, de um jogo de poder que envolvia uma rede de pessoas poderosas, talvez até governamentais, que estavam manipulando os Waller, e muitos outros, para um propósito obscuro. Clara afastou-se do quadro, sua mente a mil,
tentando juntar todos os fragmentos daquilo que ela estava começando a entender. O símbolo, a foto, o diário, os documentos. Tudo se conectava, mas ainda faltava algo que ela não podia mais ignorar. Ela virou-se para a mesa e, sem pensar, puxou uma gaveta que estava entreaberta. Dentro, encontrou mais papéis, mas um, em particular, a fez parar. Era um relatório datado de 1947, como muitos dos outros documentos que ela já havia lido. Mas, ao contrário dos outros, este estava assinado com um nome que ela não reconhecia, Dr. Edward Sinclair. Ela leu o primeiro parágrafo, e tudo que ela havia suspeitado começou a fazer sentido. O projeto X2 está avançando conforme o esperado, mas os testes estão revelando resultados que não podemos controlar. A substância que estamos desenvolvendo é instável, e os efeitos secundários são mais graves do que previmos. Alguns dos sujeitos de teste começaram a apresentar reações cognitivas extremas, sugerindo que estamos lidando com algo que pode alterar a percepção e até a memória. A equipe de pesquisa sugere a continuidade dos experimentos, mas eu não posso continuar com isso. Os Waller não sabem, mas os experimentos foram mais longe do que eles imaginam. A cada passo estamos mais perto de um desastre. Clara sentiu o sangue gelar. O que ela estava lendo era uma admissão de que o projeto envolvia experimentos em seres humanos, talvez até sua própria família. A substância que eles estavam desenvolvendo não era apenas algo químico, era algo que afetava a mente humana, talvez até a memória, algo que poderia alterar a percepção da realidade. Ela olhou para os outros papéis e encontrou mais detalhes. O projeto X2 envolvia o estudo de uma substância rara, coletada em regiões remotas e com propriedades únicas. Mas, ao que tudo indicava, a substância tinha efeitos colaterais inesperados. Pessoas que estavam envolvidas no projeto estavam desaparecendo, ou sendo silenciadas de alguma maneira. E tudo apontava para os Waller como os responsáveis por manter o segredo a salvo. A reviravolta era clara agora. Os Waller estavam envolvidos em algo muito maior, algo que envolvia experimentos secretos e manipulação genética, ou até a alteração da mente humana. E o incêndio, o desaparecimento do casal, não era um acidente. Era uma tentativa de silenciar o que eles haviam descoberto. Clara estava prestes a sair da sala, com os papéis agora em mãos, quando a porta atrás dela se fechou com um estrondo. Ela se virou rapidamente, o coração disparado. À sua frente, na entrada da sala, estava um homem alto, com um terno escuro e uma expressão séria. O olhar dele era frio, calculista. Era ele, o homem da foto. Então deu um passo para trás, mas o homem não se moveu. Ele parecia saber exatamente o que ela tinha encontrado. Você deveria ter ido embora quando teve a chance, Clara, ele disse, sua voz baixa e ameaçadora. Mas agora que você sabe, já é tarde demais. Clara sabia que a verdade estava ao alcance das mãos, mas também sabia que sua vida estava em risco. O jogo agora era muito mais perigoso, e o que quer que fosse, ela não estava sozinha na busca pela verdade. O que ela faria a seguir? Se ela tentasse escapar, estaria fugindo de algo muito maior. Mas se ficasse, poderia descobrir os segredos que estavam escondidos durante todo esse tempo. Clara sentiu uma onda de pânico tomar conta dela, mas conseguiu manter a compostura. O homem à sua frente, com aquele olhar gélido e calculista, parecia saber exatamente o que ela estava pensando. Ele deu um passo em direção a ela, mas não fez nenhum movimento agressivo. Ele estava, de alguma forma, esperando uma reação. Você não tem ideia do que está lidando, Clara. Ele continuou, a voz calma, mas com um tom de ameaça velada. O que você encontrou não é algo que deveria ser desenterrado. Essas fotografias, esses documentos, tudo isso, faz parte de uma história que muitos tentaram apagar. E você está cavando fundo demais. Clara respirou fundo, tentando não ceder ao medo. Ela sabia que estava jogando um jogo perigoso agora, mas ela não podia desistir. A verdade precisava ser revelada. Ela olhou para o homem, seus olhos fixos nos dele. Quem é você? E o que está acontecendo aqui? Ela perguntou, a voz mais firme do que ela se sentia. O homem a observou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse avaliando o que dizer. Então, com um suspiro, ele deu um pequeno sorriso, mas era um sorriso vazio, sem qualquer vestígio de simpatia. Você não vai entender, ele disse, como se tivesse feito a mesma pergunta muitas vezes antes.
O que você encontrou aqui é uma rede de poder, Clara, e há muito mais em jogo do que você imagina. A substância que os Waller estavam tentando controlar não é apenas uma simples descoberta científica. É algo que pode mudar o curso da história, não apenas da sua, mas de todos nós. E você está no caminho de uma verdade que não foi destinada a ser conhecida. Clara sentiu o peso das palavras dele, mas não estava disposta a recuar. Ela havia chegado longe demais para se intimidar agora. Então, o que você quer de mim? Ela perguntou, tentando se manter calma, mas com a mente fervilhando de perguntas. Por que me impedir? O que você está escondendo? O homem hesitou por um momento, como se estivesse considerando a melhor maneira de responder. Finalmente, ele falou com mais suavidade. Eu não estou aqui para impedir você, Clara. Não mais. Você já encontrou o que estava procurando. Agora, você tem uma escolha. Pode se afastar, voltar para a sua vida e nunca mais pensar nisso. Ou pode continuar a investigar, arriscando tudo o que tem. Porque se você seguir em frente, você vai descobrir uma história real. Uma história que muitos tentaram enterrar. E acredite em mim, nem todo mundo quer que você descubra a verdade. Clara olhou para o homem, sentindo a tensão crescer. Ele sabia o que estava em jogo, mas ela também sabia. Ele estava tentando intimidá-la, mas ela não iria recuar. Ela tinha visto o suficiente, lido o suficiente, e a conexão entre o projeto X2, os Waller e o governo era mais forte do que nunca. O que você está dizendo, ela respondeu com mais firmeza, é que esse projeto, esses experimentos, estavam sendo feitos em segredo, e que pessoas, inclusive minha família, estavam envolvidas nisso. Você está falando de algo muito maior do que um simples acidente de incêndio. E você acha que pode me parar? O homem observou o desafio em seus olhos e deu um passo para trás, como se já soubesse o que estava por vir. Eu não posso te parar, ele disse, com uma leveza na voz. Mas eu posso te mostrar o que acontece quando alguém decide abrir a caixa de Pandora. A verdade, Clara, é mais perigosa do que você imagina. E agora, com as suas descobertas, você já está dentro disso. O que vem a seguir não pode ser desfeito. Clara sentiu um calafrio. Ele estava certo sobre uma coisa. Ela já estava dentro disso. Mas não havia mais como voltar atrás. Ela não sabia por quanto tempo o homem ficou em silêncio, apenas a observando. Mas ela sabia que ele estava esperando uma reação dela. Ela não tinha mais tempo para se perder em dúvidas ou medos. Ela olhou em volta, para os papéis, para a foto, e finalmente, para o homem diante dela. Ele estava se oferecendo para mostrar o que acontece se ela continuasse. Mas o que isso significava? Ele estava tentando assustá-la, ou ele realmente queria que ela fosse mais fundo? O homem começou a caminhar em direção à janela quebrada, olhando para o que restava da mansão lá fora. O vento frio entrava pela abertura, fazendo as cortinas flutuarem. Ele parecia estar refletindo, quase como se esperasse que Clara tomasse uma decisão. Depois de um momento de silêncio, ele falou de novo, com uma voz mais grave. Eu não posso te dizer tudo agora. Mas, se você continuar, Clara, você vai descobrir mais sobre o que aconteceu com os Waller e o que realmente aconteceu naquela noite de 12 de setembro de 1948. O que eles estavam tentando esconder e o que eles estavam tentando controlar. Clara engoliu em seco. O incêndio, a data, algo estava se conectando, mas ela ainda não sabia o que era. Ela se aproximou da mesa e pegou o último pedaço de papel que ela não havia lido até agora. Era um relatório técnico, detalhado, sobre a substância que os Waller estavam tentando controlar. A substância X2, descoberta nas regiões remotas da Ásia Central, é altamente instável e pode alterar a percepção sensorial, a memória e até mesmo as funções cognitivas. Os testes iniciais mostraram que, em doses pequenas, a substância pode amplificar a inteligência, mas em doses maiores pode causar alucinações severas, perda de memória e, em casos extremos, destruição das capacidades mentais. O controle sobre essa substância está sendo estudado, mas os efeitos imprevistos continuam sendo uma preocupação constante. Clara leu rapidamente o relatório, seu coração batendo mais forte à medida que as palavras se tornavam cada vez mais claras. O que ela estava lendo não era apenas uma pesquisa científica comum, era o início de algo muito mais complexo, algo que envolvia controle mental, manipulação da percepção e até da memória das pessoas. Ela se virou para o homem, agora com mais clareza. Os Waller não estavam apenas protegendo um segredo.
Eles estavam envolvidos em algo que podia alterar a realidade das pessoas. Eles estavam tentando controlar mentes. E o incêndio, a destruição deles, foi a forma de parar o que já estava saindo de controle. O homem não respondeu de imediato. Ele apenas a observou por um momento. Clara sabia que ele estava avaliando sua compreensão, como se soubesse que ela estava chegando perto de algo importante. Sim, ele finalmente disse. Os Waller estavam tentando controlar a substância. Mas houve mais. Eles descobriram que, em doses altas, as memórias podiam ser apagadas completamente. Pessoas podiam ser reprogramadas. Isso era mais do que um experimento. Era uma tentativa de criar algo, um controle total. Clara engoliu em seco. Aquilo estava muito além de qualquer coisa que ela tivesse imaginado. A verdade era mais terrível do que qualquer história de conspiração ou governo. Era uma guerra invisível, silenciosa, onde as mentes das pessoas eram as armas. Clara sentiu o peso da revelação se instalar sobre ela, como uma rocha colossal que caía do alto de um precipício. O homem diante dela, com sua postura calma e controlada, parecia perceber o turbilhão de pensamentos que invadiam a mente de Clara, como se ela estivesse tentando processar o impossível. E, de fato, aquilo era impossível. Um controle mental em massa? Uma substância capaz de alterar a percepção e a memória das pessoas? Era uma história de ficção científica, mas ela sabia, no fundo, que estava diante da realidade de uma conspiração obscura. Ela olhou para o homem com olhos determinados. Algo dentro dela se acendeu, uma chama de coragem e revolta. Ele já havia dado a entender que ela não tinha mais volta, que ela estava dentro desse jogo agora. Mas isso não a faria parar. Pelo contrário, Clara estava mais determinada do que nunca a descobrir a verdade. A expola. Você está me dizendo que os Waller estavam tentando criar um controle mental e que o projeto foi encoberto com todas essas mortes e desaparecimentos. Eles estavam tentando alterar a realidade das pessoas e apagar memórias. Mas quem mais sabia disso? Ela perguntou, a voz firme, mas carregada de uma inquietação crescente. O homem suspirou e olhou para o chão, como se estivesse pesando suas palavras. Quando levantou os olhos novamente, a expressão dele estava mais sombria. A maioria das pessoas que estavam envolvidas no projeto desapareceram ou foram eliminadas. O governo, claro, sabia, mas havia uma divisão dentro deles. Algumas facções queriam usar a substância como uma arma, uma maneira de manipular a opinião pública em grande escala, ou até controlar governos inteiros. Outros sabiam do potencial catastrófico, mas não podiam simplesmente parar o que já estava em andamento. Clara começou a juntar as peças. O incêndio não tinha sido apenas para destruir os documentos ou eliminar os Waller. Era mais que isso. O fogo havia sido uma forma de encobrir um desastre muito maior. Se alguém estivesse começando a perceber o alcance daquilo, se alguém estivesse prestes a expor o projeto, o incêndio foi a solução final. Ela olhou para o homem e perguntou, com uma voz mais baixa, quase como se temesse a resposta. E você? Qual é o seu papel nisso? Você estava envolvido também? Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos, antes de finalmente responder, a voz carregada de uma resignação amarga. Eu não fui apenas envolvido, Clara. Eu fui um dos responsáveis pela pesquisa. Mas ao contrário dos outros, eu vi o que poderia acontecer se isso escapasse do controle. Por isso, tentei destruir o projeto. Mas foi tarde demais. Quando a substância foi liberada, os efeitos começaram a se espalhar rapidamente, mais rápido do que imaginávamos. O governo, os Waller, todos estavam cegos. Eles acreditavam que podiam controlar isso, mas ninguém conseguia. E quando o desastre começou, eles apagaram as evidências. Clara sentiu um calafrio. Ele não era apenas um espectador passivo nessa história. Ele era alguém que sabia do perigo, mas que também estava imerso nele, tanto quanto os outros. E agora, ele estava ali, oferecendo informações, como se estivesse tentando redimir-se. Mas seria tarde demais para isso? O que aconteceu com os outros? As pessoas que estavam com os Waller, elas estavam sendo usadas? Clara perguntou, a dúvida na sua voz se misturando com um crescente sentimento de raiva. Ele olhou para ela com uma expressão de culpa. Eles estavam sendo usados, sim, e muitas delas. Muitas das vítimas nem sabiam o que estava acontecendo com elas. As memórias foram manipuladas. O governo não queria que ninguém soubesse. Então começaram a apagar as lembranças das pessoas, ou então criaram uma nova realidade para elas. Alguns se rebelaram. Outros, como os Waller,
estavam sendo manipulados também, sem saber. Eles achavam que estavam controlando tudo, mas na verdade, estavam sendo controlados. Clara sentiu um nó na garganta. A história estava mais complexa, mais macabra do que ela imaginava. As mortes, os desaparecimentos, tudo parecia fazer parte de uma rede de manipulações, mentiras e segredos. E no centro de tudo isso estava a substância, o Projeto X2. E agora, ela, Clara, estava prestes a descobrir o último segredo. O que exatamente havia acontecido naquela noite, a noite do incêndio? O que havia ocorrido com seus pais, com sua família? Ela se aproximou, seus olhos fixos no homem à sua frente. E os Waller? O que aconteceu com eles na noite do incêndio? Você sabe o que realmente aconteceu? O homem suspirou, um peso imenso se acumulando sobre seus ombros. Eu sei o que aconteceu, e eu tenho medo de que a verdade nunca seja revelada. O incêndio não foi uma simples tragédia. A noite do incêndio foi quando a substância atingiu o seu pico de instabilidade. Mas isso não é o mais chocante. O que realmente aconteceu é que uma das pessoas presentes no incêndio, uma das vítimas, não morreu naquele dia. Clara deu um passo atrás, sua mente tentando processar a revelação. Uma das vítimas não morreu? Como isso era possível? Mas como... Quem sobreviveu? Clara perguntou, a voz quase inaudível. O homem olhou para ela com um olhar pesado e finalmente disse: eu não sei se você está pronta para ouvir isso, mas a pessoa que sobreviveu era alguém que você conhece, Clara. Alguém muito próximo de você. Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Seu coração disparou. Ela olhou para ele, os olhos cheios de incredulidade. Não, ela sussurrou, sua voz falhando. Não pode ser. O homem deu um passo à frente, seus olhos fixos nos de Clara, e murmurou: sim, Clara. Sua mãe sobreviveu ao incêndio, e ela foi transformada. O tempo pareceu parar. Clara sentiu um turbilhão de emoções tomar conta dela. Descrença, raiva, confusão. Sua mãe, uma das vítimas do incêndio, estava viva? Mas como isso era possível? Como ela poderia ter sobrevivido a algo tão devastador? Não, isso não pode ser verdade. Clara murmurou, sua mente em frangalhos. Minha mãe, ela morreu no incêndio. Eu vi o corpo, vi a destruição. O homem olhou para ela com uma expressão grave. Eu sei que você acredita nisso, mas a verdade é outra. Sua mãe estava em processo de experimentação com a substância X2. Eles tentaram usar a substância para reverter danos cerebrais em pessoas gravemente feridas. Ela foi uma das primeiras cobaia. O incêndio foi a desculpa para esconder o que realmente aconteceu. Eles apagaram as memórias dela e a reprogramaram. Clara sentiu uma onda de náusea. A cada palavra, ela sentia a verdade se aprofundar, mais aterradora, mais imensa. Sua mãe, a mulher que ela pensava ter perdido, estava viva, mas não mais quem ela lembrava. Mas ela... Clara começou, a voz falhando. O que aconteceu com ela agora? Onde está? O homem deu um passo atrás, olhando para o fundo da sala. Ela está aqui, Clara. Ela está mais perto do que você imagina. E você tem uma escolha: continuar a buscar a verdade ou afastar-se antes que as consequências se tornem irreparáveis. Clara sentiu a dor se aprofundar em seu peito. Ela havia descoberto mais do que imaginava. Mas agora, as perguntas só se multiplicavam. Sua mãe, viva, mas perdida. E ela estava prestes a enfrentar o maior dilema de sua vida. Mas uma coisa Clara sabia: ela não poderia mais voltar atrás. Clara estava diante do abismo. Cada palavra que o homem dizia empurrava-a mais fundo em um mar de incertezas. Sua mãe, quem ela sempre acreditou ser uma vítima do incêndio, agora era uma sombra do que um dia foi. Ela estava ali, em algum lugar, mas não mais como a mulher que Clara conhecia. Onde ela está? Clara perguntou, sua voz agora tensa, com um misto de desespero e determinação. Ela precisava saber. O homem a olhou com uma expressão de pesar, como se soubesse que a verdade era mais do que Clara poderia aguentar. Eu não posso te dizer exatamente onde ela está, Clara. Mas como eu disse, ela está mais perto do que você imagina. A verdade é que, após o incêndio, ela foi levada para um centro de reabilitação secreto. Ela foi mantida em cativeiro, sob controle, para garantir que a substância X2 continuasse sendo usada. Ela foi condicionada, manipulada, e agora... Bem, ela não é mais quem você pensa que é. Clara sentiu um nó na garganta.
As imagens de sua mãe, os momentos em que se sentavam juntas, conversavam, riam, tudo parecia agora distante e irreal. Se sua mãe ainda estivesse viva, o que seria dela? Que tipo de vida ela teria levado, sem saber quem era ou quem eram os outros ao seu redor? E o mais assustador, o que sua mãe poderia ter se tornado? Eu preciso encontrá-la, Clara murmurou para si mesma, mais determinada do que nunca. Se sua mãe estava viva, ela precisaria ser resgatada dessa teia de manipulação, dessa falsa vida. E Clara era a única pessoa que podia fazer isso. O homem observou-a, como se soubesse que ela tomaria essa decisão. Você não sabe o que está pedindo, ele alertou. Mas Clara não podia ouvir. Ela já tinha tomado sua decisão. Eu sei o que preciso fazer, ela respondeu, com uma firmeza que a surpreendeu. Agora me diga onde encontrá-la. O homem hesitou, e Clara viu a luta interna em seus olhos. Ele parecia querer protegê-la de algo. Ou talvez ele estava ciente do que estava em jogo, e a revelação disso poderia ser mais devastadora do que ela imaginava. Mas finalmente, ele deu um suspiro profundo e falou: Você encontrará a resposta onde tudo começou, Clara, no antigo laboratório dos Waller. Mas esteja preparada. O que você vai descobrir lá não será fácil. Clara não hesitou. A sala parecia se estreitar à sua volta, a pressão da decisão sufocando-a, mas ela sabia que não havia escolha. Sua mãe precisava dela, e ela, Clara, não poderia abandonar sua busca pela verdade, não importa o custo. Clara chegou ao laboratório dos Waller em uma tarde fria e nebulosa. O prédio estava desmoronando, as paredes cobertas por musgo e sujeira. A vegetação ao redor tomava conta de tudo, como se a natureza tivesse finalmente se vingado pela destruição causada ali. A mesma destruição que havia escondido o segredo que agora Clara estava prestes a descobrir. Ela entrou com cautela, sabendo que qualquer movimento errado poderia levá-la a perigos inesperados. Dentro, o cheiro de mofo e deterioração dominava o ambiente, mas as sombras do passado ainda estavam ali. Clara caminhou até o centro do laboratório, onde sabia que tudo havia começado. O chão estava quebrado, as máquinas antigas cobertas por uma fina camada de poeira, mas uma mesa ainda estava intacta no canto, com alguns papéis espalhados sobre ela. Clara se aproximou, sentindo o peso de cada passo. Ela puxou os papéis, e entre eles encontrou uma folha com o título Relatório Final, Projeto X2. Suas mãos tremiam enquanto ela lia, sentindo o pavor crescer à medida que as palavras se desenrolavam diante de seus olhos. Era um relato detalhado sobre os efeitos da substância, mas havia mais. Algo que Clara não esperava: a menção ao nome de sua mãe. A paciente número 47, Sophia D. Waller, demonstrou resistência inesperada aos efeitos da substância. Ao invés de perder as memórias, a paciente foi capaz de reter algumas, mas com grande distorção na percepção da realidade. Isso sugere que a substância tem um efeito mais profundo do que inicialmente previsto, possivelmente até alterando a própria identidade. A continuidade dos testes será mantida para observar os resultados. Clara parou de ler. A realidade que ela conhecia, a mulher que ela acreditava ser sua mãe, nunca existiu de verdade. Tudo o que ela sabia sobre Sophia Waller era uma mentira, uma construção imposta por aqueles que tentaram controlar as memórias e a identidade de uma pessoa. Sua mãe não apenas foi uma vítima, mas também uma peça no experimento mais perigoso que a humanidade já tentou realizar. Mas isso não era o fim. Clara sabia que a descoberta estava apenas começando. Ela precisava encontrar Sophia, a verdadeira Sophia, e ajudá-la a se recuperar da manipulação a que foi submetida. Ela não sabia o que esperar, mas uma coisa era certa: a verdade agora estava ao alcance de suas mãos. Clara percorreu os corredores vazios do laboratório, até que no fundo de uma das salas, encontrou uma porta de metal enferrujada. Ela a abriu com um esforço e encontrou-se em um laboratório subterrâneo. Lá, diante de uma grande janela de observação, estava uma figura familiar, Sophia, sua mãe. Mas não era a mulher que Clara lembrava. O olhar dela estava vazio, distante, como se não houvesse mais ali a pessoa que Clara amava. Ela estava sentada, vestida com roupas simples, sua expressão desconexa. Quando Clara a chamou, Sophia levantou os olhos para ela, mas não houve reconhecimento. Mãe, Clara disse, a voz trêmula. Mãe, sou eu. Clara, você me conhece? Sophia a olhou por um momento, sem entender.
Mas algo em seu olhar começou a mudar. Havia uma chama, uma fração de memória, talvez, que começava a emergir da névoa. Um leve sorriso apareceu nos lábios de Sofia, e ela disse, com uma voz abafada: Clara, você é minha filha, não é? Clara sentiu um nó no estômago. A verdade estava ali, mas ainda estava distante. Sua mãe ainda não estava totalmente livre daquela teia de controle mental. Mas naquele momento, Clara soubera que havia uma chance. Havia uma chance de resgatar a mulher que ela amava, de devolver-lhe a memória e a identidade. Ela estendeu a mão, e Sofia, com um olhar mais consciente, a pegou. Sim, mãe, sou eu. Vamos sair daqui. Vamos voltar para casa. E embora o futuro de Clara e Sofia fosse incerto, uma coisa estava clara. A luta pela verdade tinha custado muito, mas a jornada estava apenas começando. A mente humana, com toda a sua complexidade e vulnerabilidade, poderia ser manipulada, mas a força da identidade, do amor e da memória não poderia ser apagada. Clara não sabia o que o amanhã traria, mas ela sabia que, ao lado de sua mãe, ela enfrentaria qualquer desafio, por mais sombrio que fosse. Após meses de tratamento e acompanhamento, Sofia lentamente começou a se recuperar. Os médicos trabalharam incansavelmente para ajudá-la a reconstruir sua identidade, seus momentos de memória, que haviam sido apagados ou distorcidos pela substância X2. Clara permaneceu ao seu lado o tempo todo, pacientemente, ajudando sua mãe a reconectar-se com o passado, a relembrar quem ela realmente era. A jornada para reconstruir a vida de Sofia não foi fácil. Cada dia era uma batalha para reacender as memórias apagadas, para resgatar os fragmentos de uma vida que havia sido roubada. Mas Clara nunca desistiu. Ela sabia que, no fundo, o amor e a paciência poderiam quebrar as correntes invisíveis que ainda prendiam sua mãe. Em pouco tempo, a verdade sobre o projeto X2 veio à tona. O que os Waller e o governo haviam tentado esconder foi exposto para o mundo, e muitos dos envolvidos foram responsabilizados. No entanto, para Clara, a verdadeira vitória não estava na justiça que foi feita, mas em ter sua mãe de volta. A cada dia, ela via Sofia se aproximando mais da mulher que ela lembrava, a mulher que ela sempre amou. A história dos Waller e do projeto X2 se tornou um lembrete de como a busca por poder e controle pode destruir vidas, mas também se transformou em uma lição sobre a força do espírito humano e a capacidade de lutar por aquilo que é mais importante: a verdade. Clara sabia que o caminho para a cura seria longo, mas ela estava pronta para enfrentá-lo ao lado de sua mãe. Juntas, elas reconstruiriam a vida que lhes foi roubada, e nada, nem mesmo os segredos mais obscuros, poderia deter a força de um amor inquebrantável. E assim, chegamos ao fim dessa história que explora os limites da mente humana, os segredos obscuros e, acima de tudo, o poder da verdade. Se você gostou desta trama de mistério, revelações e superação, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias intrigantes e emocionantes como esta. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade e compartilhe com seus amigos. Sua opinião é fundamental para nós, então deixe seu comentário abaixo e nos diga o que achou do final. Até a próxima, e lembre-se, a verdade pode estar mais perto do que você imagina.